tarde. Eu, Gelson Henrique Pico, e meus colegas Wilson Ortiz do Amaral, Jefferson Grigoleto e Marco Aurélio Pinheiro, acadêmicos do 5º semestre do curso superior de Tecnologia em Agronegócio do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto, nesta tarde iremos realizar a demonstração de um simulador de erosão de solo, o qual faz parte de uma atividade avaliativa da matéria de Manejo e Conservação dos Solos ministrada pelo professor Cristiano Nunes dos Santos. Bem, então agora eu vou falar um pouco sobre erosão. A erosão ele é um fenômeno que envolve 3 processos. Primeiramente, então, o solo, para que ocorra erosão, tem que ser desagregado. Num segundo momento, ele tem que ser transportado. E num terceiro momento, ele tem que ser sedimentado. Então, ele é desagregado, é transportado e sedimento. Isso é a erosão propriamente dita. Para que ocorra a primeira e segunda fase do processo de erosão, há necessidade de que dentro de um sistema o sistema solo seja inserido nele uma energia. Existem alguns agentes causais que transmitem essa energia para o sistema, mas basicamente para as nossas condições de solo de textura argilosa e siltosa, basicamente é a água que faz a vez desse agente causal. É ela que transmite a energia para o sistema ocorrer erosão. Quando a gente trabalha com análise da erosão, aparece então nos estudos da suscetibilidade de erosão dentro de um sistema de solo, dentro do sistema que eu tenho, aparecem 5 variáveis. Numa primeira análise, aparece a questão da erosividade, que é uma variável que está inteiramente ligada com a questão das consequências do agente causal. Sobre essa análise, então, se estuda ou se levanta os dados da chuva, que é o nosso agente causal mais significativo. Então, questões como intensidade da chuva, volume precipitado e o tempo de precipitação são variáveis que aparecem na questão da erosividade. No segundo momento, se analisa então a questão da erodibilidade, que são considerações que são referentes ao próprio solo, Questões como granulometria, o próprio grau de compactação, questões de capacidade de infiltração da água, questões de porosidade, tudo isso está dentro da erodibilidade. Num terceiro momento da análise, se estuda questões referentes à topografia. Nessa análise, então, se busca informações sobre o grau de inclinação do terreno e o comprimento de rampa, que nada mais é que a distância entre o ponto mais elevado da tua área com o ponto mais baixo da área. Então, isso é o comprimento de rampa. Num quarto momento da análise, se considera questões da palhada em si. Nesse momento, então, a gente vai trabalhar com a questão do histórico de rotação de culturas e da própria quantidade ou volume de palha que está ficando no sistema de cultivo. E a última variável da análise é a questão de práticas conservacionistas. Nessa variável se analisa basicamente questões referentes às estruturas que vão reduzir a incidência de erosão, que mais comumente se vê é a questão dos terraços, quais seja a forma que eles estão. Para a montagem no simulador de erosão de solos, foram utilizados 3 galões, de diferentes cores, para as diferentes formas de manejo de conservação. Também foram utilizados 50 centímetros de cano PVC para o escoamento da água e cola Super Bonder para a colagem no mesmo. As ferramentas utilizadas foram uma serra de corte e uma furadeira. Para a montagem dos mesmos, os galões foram colocados na horizontal e cortados ao meio. Na parte inferior foi feito um furo, onde foi colado um cano para a drenagem da água. Na parte superior foi feito um furo e colocado outro cano para o escoamento da água que vai escorrer superficialmente. E dessa forma poderá ser comparado o prejuízo das diferentes formas de conservação. Bom, após a montagem dos simuladores, a metodologia empregada foi o seguinte: foi utilizada uma faixa de aproximadamente 5 centímetros de brita em cada uma das unidades dos 3 simuladores,
Posteriormente foi colocado o solo também em cada uma das 3 unidades dos simuladores. A partir de então foi definido um volume pluviométrico, ou seja, uma chuva de 30 milímetros. Neste momento nós vamos fazer uma simulação da chuva de 30 milímetros sobre um solo com presença de palhada, que é cobertura vegetal morta. Neste sistema, após a simulação da chuva, observamos que houve maior infiltração da água pelo perfil do solo e menos escoamento da água na parte superficial do solo, menos quantidade de solo transportado pela ação da água. Bom, no segundo sistema de manejo foi simulado a mesma chuva de 30 milímetros, entretanto na presença de um solo desnudo, sem cobertura de palhada. Após a simulação de chuva neste sistema de solo nu, se observa que houve menor infiltração da água e maior escorrimento da água da superfície do solo e também maior carregamento de partículas de solo, como se observa pela turbidez da água. Nesse terceiro sistema de simulação, que há o consórcio da aveia branca com o nabo forrageiro, nós podemos ver a ação da chuva de 30 milímetros, como aconteceu nos outros casos, em um solo com cobertura vegetal permanente, em que há a presença de matéria verde viva. Após a chuva simulada, observa que houve maior infiltração da água e menor escorrimento da água superficial e também menos carregamento de partículas. Os produtores da nossa região, eles conseguem visualizar essa erosão, só eles não conseguem contabilizar financeiramente o prejuízo que é causado a eles. No texto, custos de erosão de solos, estima-se que no Brasil há uma perda de 4 bilhões de dólares com a erosão de solo, calculando-se apenas a adubação, sendo que tem outros prejuízos, como o carreamento de matéria orgânica, outros macro e micronutrientes. Também ocorre a diminuição do perfil de solo, que futuramente vai acarretar em danos ambientais. Então, para nós concluir a nossa atividade do simulador, segundo a análise que a gente conseguiu presenciar em cada situação do simulador, a gente consegue dizer que práticas tais como um bom volume de palhada no meu sistema de solo, cobertura vegetal permanente, um bom sistema de rotação, né, uma não compactação dessa minha área, aliada a práticas conservacionistas tais como o terraceamento, são ações que reduzem significativamente a erosão, né, o volume erodido e o carregamento de partículas, né. Porém, como nós tratamos anteriormente,
A intensidade do processo de erosão, ele se dá através da análise daquelas 5 variáveis, né? Então, pode acontecer que uma recomendação não funcione para glebas diferentes da mesma área, né? Do mesmo produtor. Então, a análise ou a recomendação de práticas deve ser feita para aquela unidade analisada, né? Mas a gente já consegue ver que ações como uma boa palhada ou cobertura vegetal conseguem reduzir significativamente a perda por erosão. Podemos começar? Em uma plena tarde de inverno, tá aí a gurizada do agronegócio montando um vídeo sobre um trabalho de simulação de erosão. Taca-lhe pau, Wilson. Mostra o que tu sabe aí. Então tá, aqui ó. Me diga uma coisa. Não pode fazer, não tinha, Você foi já falado. Vamos de novo então. Não pode fazer, não tinha. Deixa eu Foi definido, cara. A chuva foi, nesse momento eu ia. Pede ajuda universitária. Meus que? Aqui nesse. Bosta. Fecha o pastel. Uma redução da energia com que essa água chega no nível do solo. Eu matei, pessoal. Tá gravando? Depois eu corto.